que essa é de curiosidade própria, que é: a imunidade ela serve para apenas um tipo de doença, dois tipos de doença? O que de fato é imunidade? E como a imunidade ela trabalha na qualidade de vida? Vai, Lésia, manda bala aí que eu vou aqui só assistindo hoje. Maravilha, Paulo Júnior. Então vamos lá. Bom, a imunidade, na verdade, ela é um sistema complexo que está relacionada às nossas características de defesa do organismo. Essas defesas, elas são defesas do tipo intracelular, então elas estão ligadas às nossas células, elas estão ligadas a tecidos, estão ligadas a órgãos. Então, quando nós falamos de imunidade, nós estamos falando de um processo altamente complexo, mas que se desencadeia inicialmente no eixo que se inicia no sistema nervoso central. Então, é importante entender o sistema nervoso central como ponto fundamental para distribuir essa carga de imunidade no nosso organismo. Outro aspecto importante é quando olhamos ela do ponto de vista microscópico, não energético, porque quando pensamos no sistema nervoso central, pensamos em características energéticas. E quando pensamos microscopicamente, pensamos em características biológicas, né? Ou neurobiológicas que estão relacionadas ao bom funcionamento de células. E eu diria para você, e para todos nós distribuidores hoje, que a imunidade ela está relacionada não só aos patógenos externos, que são vírus, bactérias, protozoários, entre outros, né? Que a gente pode estar sujeito, mas também está relacionado principalmente ao desenvolvimento de células killers, as chamadas células T, que são células que se desenvolvem no nosso organismo em função de distúrbios energéticos, associados, por exemplo, à oxidação das células, que provocam diretamente no organismo a incapacidade dele funcionar bem. Então, para que a gente possa entender esse sistema complexo que é a imunidade, em qualquer ação, seja por vírus, bactérias, fungos, protozoários, ou seja, por elementos externos, nós precisamos ter uma atividade de imunidade alta para nos proteger contra essas afecções externas. E no segundo caso, é justamente em relação ao desenvolvimento dessas células T no nosso organismo, que precisam ser combatidas pelo nosso próprio organismo. Então, essa relação de equilíbrio que nós chamamos de imunidade. É quando o nosso organismo consegue combater essas diferenciações celulares que ocorrem em vários tecidos e órgãos. E isso é importante a gente relacionar, e hoje eu preparei aqui para vocês algumas dicas importantes, né? E eu quero começar falando sobre como é o mecanismo da imunidade, que começa a partir de relações externas. A principal forma que nós temos é em relação à nossa respiração, à nossa pele, as secreções que nós vamos eliminar e que nós vamos ter contatos. E nós estamos relacionando isso quando nós elevamos a nossa imunidade em alguns aspectos fundamentais. Primeiro, é necessário ter uma alimentação equilibrada, né? Porque quando você se alimenta com determinados alimentos que têm alta taxa de açúcar, de gordura, de sal, que têm altas taxas de produtos que são conservantes, que são corantes, isso faz com que haja um mau funcionamento celular. Mau funcionamento celular, você tem uma desregulação de imunidade. E essa desregulação faz com que você esteja mais propenso, por exemplo, a doenças que são respiratórias, a doenças de pele e ainda a disfunções intestinais. O intestino precisa funcionar bem para que você também tenha uma boa imunidade. Bom, esse eixo, que nós chamamos de eixo hipotálamo, né? Ele está relacionado nas nossas primeiras fases da vida, na nossa infância, por exemplo, com o nosso crescimento. Nós temos um hormônio do crescimento chamado GH, né? Esse hormônio é o hormônio que vai desencadear o quanto você vai crescer, tanto nos tecidos ósseos quanto nos tecidos musculares. E quando você tem baixa imunidade, você faz com que você tenha uma dificuldade de produção desses hormônios.
Então, um outro fator importante da imunidade é o equilíbrio hormonal. Veja que nós já citamos aqui, nesses primeiros minutos, que a imunidade está relacionada ao sistema nervoso central, então é uma carga energética. Ele está relacionado a como vai ser, como as suas células irão se comportar. Então, nós estamos falando de cargas biológicas, de formações neurocelulares, e ainda nós estamos falando agora sobre a característica do equilíbrio hormonal. Então, a imunidade está relacionada às suas energias, ao bom funcionamento celular e também está relacionada aos seus hormônios, ok? Bom, vocês já conhecem bem as fases do sono, né? Então, a gente vai se omitir nessa parte aqui, porque uma das principais formas de nós termos as nossas defesas naturais em equilíbrio é o sono adequado. Então, nós temos uma alimentação adequada, um sono adequado, nessa ordem de prioridade, tá? Então, nessa ordem de prioridade, você precisa se alimentar bem e dormir bem. Quando você dorme bem, você provoca, então, nesse eixo que nós estamos citando para a produção hormonal, que nós falamos que é o hipotálamo, é o chamado hipotálamo pituitária adrenal, tá? É o eixo de crescimento hormonal chamado hipotálamo pituitária adrenal. Então, é uma descarga hormonal bastante importante que regula a parte do sistema central, as chamadas citocinas, né? Que tem a função, basicamente, de manter o seu organismo mais inflamado ou menos inflamado, juntamente com outro hormônio chamado cortisol, ok? Então, vamos lá. Quando você tem uma relação de imunidade bem equilibrada, esses hormônios estão se comunicando de forma muito regular, mandando informações para as células que fazem com que nós tenhamos um organismo em perfeito funcionamento. Quando você tem essa desregulação, o sistema hipotálamo pituitário adrenal começa a desequilibrar e você passa a ter, então, informações que vão aumentar a oxidação das células, enfraquecendo essas células, fazendo com que o combate dessas células, por exemplo, aos patógenos externos ou as multiplicações desordenadas sejam afetadas diretamente. E a melhor forma de regulação ainda é quando você tem um período de sono adequado e uma qualidade de sono. Por isso que nós sempre defendemos que uma boa qualidade de sono está intimamente ligada ao seu sistema imunológico. E essa ligação ao sistema imunológico faz com que ele esteja em melhor funcionamento e as suas defesas naturais sejam diretamente proporcionais à sua qualidade de sono. Melhor qualidade de sono, melhor aspecto comportamental das suas células, ok? Então, essa é uma relação importante para vocês, consultores em saúde que trabalham diretamente com o sono, de levar aos clientes de vocês a informação cientificamente correta. Ou seja, pessoas que dormem bem, elas têm uma relação de imunidade maior, porque melhora o controle energético, hormonal e reparação celular. Pessoas que têm um estresse do sono, vamos usar esse termo, que tem um estresse do sono muito elevado, e aí pode ser diversos fatores, como, por exemplo, a insônia, pessoas que têm sonolência profunda, pessoas que têm pernas inquietas, pessoas que têm narcolepsia, entre outras patologias do sono ou distúrbios do sono, vão dificultar essa reparação. E ao dificultar essa reparação, vão provocar, então, uma baixa de imunidade. Esta baixa de imunidade, ela começa, por exemplo, provocando uma melhor facilidade no chamada dificuldade das chamadas imunopeptídicas. As ligações que são feitas em nossas células que dificultam essa proteção. Então, quando você tem um contato com o vírus, você passa a ter uma relação de risco maior quando você tem esse contato, tá? Uma característica bioquímica das nossas células é justamente manter em equilíbrio
essas chamadas quimiocinas, né? Que são as células da nossa defesa, né? Juntamente com as chamadas citocinas. Então, nós temos que o sistema de imunopeptídicos, a ligação imunopeptídica que acontece na nossa célula, ela precisa ser reparada. E quando que ela é reparada? Durante o período do sono. Por isso eu digo sempre dessa importância de vocês mostrarem ao cliente que o sono vai fazer com que ele tenha melhor defesa. Estamos agora aqui nesse período, por exemplo, pós-pandêmico. E nesse período pós-pandêmico é notório, né, já é um consenso em todo o meio médico que pessoas que dormem melhor estão mais protegidas contra afecções virais, qualquer afecção viral. Dentre elas, inclusive, o desenvolvimento de casos graves dentro da Covid-19. É muito importante, quando você levar essa informação ao seu cliente, de que ele entenda que, de repente, as situações que ele pode passar com uma infecção viral, ou que ele já passou com a infecção viral, estavam também ligadas ao sono. E há uma relação de intimidade tão grande em relação a isso, que inclusive o nosso combustível para poder gerar esse aumento da imunidade, que é a nossa glicose, começa a ficar desregulada quando você dorme mal. Então perceba que quando falamos disso, falamos de todas essas células e ligações celulares, a gente hoje encontra tratamentos, por exemplo, para patologias severas, como patologias tumorais, patologias como câncer, quando você melhora a qualidade do sono. Porque uma doença como o tumor canceroso, essas patologias, elas estão relacionadas ao quê? A uma dificuldade também das células se comunicarem melhor, e essa dificuldade de comunicação melhor fazem com que elas se multipliquem desordenadamente, formando vários tumores. E isso é a grande intenção de nós conhecermos essa ligação de imunidade. Ou seja, imunidade não é apenas uma defesa do nosso organismo contra vírus e bactérias. É também contra essa multiplicação desordenada, o mau funcionamento de tecidos, que leva ao mau funcionamento de órgãos, que vai levar ao mau funcionamento de aparelhos, que vai levar ao mau funcionamento de quem? De sistemas. Então, um sistema cardiovascular, por exemplo, pode estar tendo mau funcionamento porque outrora, antes, você teve uma baixa de imunidade. E essa baixa de imunidade pode ter necrosado células do músculo cardíaco, tornando ele ineficiente o seu funcionamento, tá? Então, essa proliferação celular, essa ativação de imunidade está ligada, então, a uma reparação energética. Está ligado também a quem? A um equilíbrio hormonal. Está ligado também a quem? A você produzir uma comunicabilidade celular ao longo do seu período de repouso, que é justamente durante o sono. Mesmo que você venha a repousar durante o dia, a gente há de lembrar que nós não vamos ter essa reparação como deve. Se você você dorme ali, por exemplo, durante o dia, troca o dia pela noite, né, seja por função do trabalho, entre outras coisas, a eficiência dessa reparação celular não é a mesma do que você fazer isso para a noite. Nós somos seres que fomos criados com o objetivo de ter alta atividade durante o dia, durante a presença luminosa, e baixa atividade à noite, aonde nós temos a diminuição da presença luminosa. Então, uma das formas de você perder a sua imunidade é quando você está diretamente ligado a uma quantidade luminosa muito grande durante o dia, que provoca o estresse oxidativo da sua célula, diminuindo a imunidade natural do seu corpo. E hoje nós estamos muito propensos a isso. Utilizamos os smartphones, as telas dos computadores, os locais que nós trabalhamos são altamente iluminados. Às vezes
ficamos até às 11, meia-noite, 1 hora da manhã em frente à tela de um computador, e isso com o tempo. Nós não estamos falando de pessoas que diminuem a imunidade da noite para o dia. Isso são meses, são anos, às vezes décadas de pessoas que tiveram uma exposição inadequada a esse processo. Um ponto fundamental para essa melhoria da imunidade com o uso de terapias que estão sendo usadas durante o sono é reconhecer que um dos controles desse eixo hipotálamo, do nosso hipotálamo, pituitária adrenal ou hipotálamo pituitária suprarrenal, está relacionado à eliminação das nossas toxinas durante o período da noite pelo sistema linfático. Então, ele precisa funcionar bem. E para ele funcionar bem, é necessário você reparar energeticamente seu organismo. Por isso, a importância do uso de campo magnético. Porque na gênese humana, nós estávamos expostos, né? Quando nós começamos a desenvolver há milhares de anos nosso contato com o ambiente externo, nós começamos a desenvolver um contato com o solo, um contato com o sol, um contato com a baixa luminosidade, com a alimentação natural. O homem precisava caçar para poder se alimentar, então ele tinha uma queima calórica gerando um déficit calórico, se alimentava, né, com alimentos naturais, com baixo teor de gordura, com baixo teor de açúcar. Então, veja que nós hoje, no século XXI, quebramos toda essa ligação humana, e essa quebra da ligação humana faz com que nós estejamos mais propensos a baixar a nossa imunidade. Por isso, importante o uso do campo magnético, porque o campo magnético de terapias que são utilizadas no nosso produto, ele tem a função de fazer essa comunicação enquanto você dorme, levando você à origem humana em que o equilíbrio magnético estava na natureza, que esse homem estava em contato. Como isso agora já não existe com tanta clareza e eficiência, você ficar exposto a esse campo magnético faz com que essa energia seja reparada nas chamadas fases do sono. E isso faz com que você estimule a melatonina, ok? E ela é estimulada naturalmente simplesmente por você estar num ambiente escuro durante o período do seu sono, e ao mesmo tempo ela vai ser estimulada com a presença de quem? Deste campo magnético. Porque você vai produzir a melatonina, mas pensa comigo, caso você esteja produzindo a melatonina e você tenha, por exemplo, uma baixa de imunidade, a comunicação vai ser ineficiente. Se é ineficiente, quer dizer que ela não vai aproveitar a porcentagem adequada que ela deveria aproveitar para que você tivesse um melhor resultado de imunização do seu organismo. Então, nesse aspecto, a comunicação vai ser feita de forma equilibrada pela presença do campo magnético, fazendo com que você possa dormir melhor e, ao mesmo tempo, ter uma reparação energética da comunicação dos neurotransmissores, melhorando a quantidade de melatonina, ok? Hoje, por exemplo, no Brasil, a Anvisa já autorizou, por exemplo, o uso de melatonina como uma suplementação para que você possa dormir melhor, ok? Ou seja, está sendo produzido esse hormônio de forma sintética pela indústria farmacêutica para que você possa dormir melhor. Mas o que eu quero mostrar para você que você possa levar aos pacientes, é justamente que você pode melhorar a ativação, principalmente nesta fase entre os 30 e 35 anos de idade, desta melatonina. Então, quando você começa a ativar a partir desta idade, você vai ter um resultado maior. Por isso que pessoas que utilizam terapias eletromagnéticas com campo magnético de 800 graus têm melhor qualidade do sono, porque melhora a presença dessa melatonina, equilibram o seu organismo e atacam diretamente a melhoria da imunidade. Bom,
Outro ponto importante é entender que o sistema nervoso central e o sistema imunológico, o sistema nervoso central e o sistema imunológico das suas células, tecidos, entre outros, é um sistema chamado de bidirecional, ok? Eles caminham os dois na mesma direção. E eles estão ligados a um sistema chamado circadiano, ok? O sistema circadiano é aquele que controla o nosso relógio biológico, o nosso relógio diário, né? O nosso contato com essa capacidade de reparar o nosso organismo ou não. Então, o ciclo circadiano, o sistema circadiano, ele faz o controle dessa bidirecionalidade entre o sistema imunológico e o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, então, descarrega a carga hormonal. O sistema imunológico recebe essa carga hormonal para o melhor funcionamento de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. E o sistema circadiano, né, o ciclo circadiano, faz com que as doses sejam alcançadas no momento certo, durante o seu dia e durante a noite. Ok? Então, muito importante lembrar que essa característica de ação, ela provoca esse controle, né? Já existem evidências, né, dentro do estudo da medicina do sono que estabelece uma relação das citocinas que atua na chamada regiões autócrinas, parócrinas e endócrinas. Ou seja, pessoas que têm baixa imunidade podem desenvolver células que são células doentes nestas regiões. Deixa eu traduzir essas palavras. Pessoas que dormem mal podem ter magreza ou obesidade. Pessoas que dormem mal, o processo de imunidade dificulta a comunicação celular e ela pode formar tumores, que pode ser de diversas maneiras, desde um cisto, passando por lipomas, passando por linfomas, chegando a linfonoides, determinados tumores que são cancerosos. Isso tudo porque você mudou a característica de imunidade e essa comunicabilidade do sistema nervoso central com o sistema imunitário, ok? E ainda as características de formação da liberação do chamado óxido nítrico, adenosina e prostaglandinas, que aumentam as glândulas, dentre elas as parótidas, as glândulas tireoide, renais, pâncreas, entre outras. Ou seja, as suas glândulas podem ser aumentadas, dificultando a liberação hormonal, provocando uma baixa de imunidade, porque a resposta do seu organismo vai ser qual? A resposta do seu organismo a todas as afecções, ela é sempre inflamatória. Então, isso implica dizer que você vai aumentar a inflamação do seu organismo, e quando você aumenta a inflamação do seu organismo, você está mais arriscado a desenvolver doenças do tipo infectocontagiosas, do tipo inflamatórias, do tipo crônicas. Então, veja a importância. Aqui, segundo o Jornal Brasileiro do Sono, né, a Revista Brasileira do Sono, a gente tem uma característica importante que foi estabelecida uma pesquisa feita com a Unifesp de São Paulo, né, que há uma privação do sono de forma significativa e a longo prazo diminui anticorpos anti-hepatite A, certo? Eles fizeram uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas, são 2.003 pessoas que participaram dessa pesquisa, e mostrou que essas 2.003 pessoas, 64% delas apresentavam algum tipo de privação do sono. E eles pesquisaram somente esse anticorpo, ok? Que é aquele relacionado
a hepatite A. E perceberam que nesses 64% houve uma contribuição severa da falta do sono, do distúrbio do sono, com pessoas que desenvolveram hepatite. Então, veja a importância disso. A resposta imunológica para esses pacientes está relacionada à chamada memória imunológica. As nossas células, elas possuem uma memória funcional. Não é a mesma memória que nós temos na nossa mente, é a memória funcional. Esta memória funcional da célula humana, ela tem que retomar a origem humana daquele homem que caçava, que se alimentava melhor, que passava às vezes dias em jejum até encontrar sua caça. Ou seja, ela volta a uma memória aonde ela é uma ativadora metabólica. Só que hoje nós estamos pegando essa memória durante todo o nosso dia de trabalho, nossa alimentação, a falta de atividade física, a baixa ingestão de água e principalmente a um sono ruim, e estamos apagando essa memória celular. Quando apagamos essa memória celular, nós damos para ela uma nova memória. E esta nova memória que nós estamos dando para ela, de acordo com toda essa mudança do hábito de vida, é sempre de respostas inflamatórias. E aí entra uma segunda energia importantíssima que nós utilizamos em nossas terapias, que é o infravermelho longo. O infravermelho longo, em uma ação, numa resposta imunológica adaptativa, ela é extremamente importante. Uma vez que somente o sono pode não ser suficiente para aquelas pessoas que já estão doentes para ter uma resposta imunológica eficiente. Então, o que nós fazemos? Utilizamos o infravermelho longo pelas mesmas 8 horas de sono com o objetivo de baixar a carga inflamatória do nosso organismo. Ao baixarmos essa carga inflamatória, nós vamos, então, ao mesmo tempo que equilibramos a carga hormonal, nós diminuímos a inflamação e elevamos a imunidade do nosso organismo, nos tornando pessoas com defesa natural mais eficiente e uma resposta à comunicação central a essa terapia que nós estamos fazendo. Então, esta terapia, para tratar os distúrbios do sono, utilizar os produtos eletromagnéticos da Theralife, eles têm o real sentido de melhorar a imunidade, inicialmente com 2 energias. A energia magnética para poder controlar essa comunicação cerebral e a carga hormonal. Também a reparação celular, não podemos esquecer disso, né? E a segunda, a ação anti-inflamatória do infravermelho longo para diminuir a inflamação do seu corpo, né? Melhorando a qualidade da presença dos seus anticorpos para que as suas defesas naturais ajam com mais eficiência. É como você pensar num exército, né? Vamos pensar que essa energia do infravermelho longo, ela seja o alimento para esse exército, seja o escudo para esse exército, seja a couraça, né? A roupa que vai vestir esse exército. Então, quando você não tem essa presença reparadora energética, você vai debilitando o seu exército. Vai debilitando, debilitando, até chegar um momento em que ele não consegue mais combater. Quando você fornece essa energia, você está alimentando esse exército. Como a carga hormonal foi desencadeada de forma equilibrada, você multiplica a célula de forma mais organizada, aumentando a carga de anticorpos no seu organismo. E esse aumento de carga de anticorpos no seu organismo provoca, então, esse resultado tão importante para esses patógenos. E eu diria para vocês que são 2 principais patógenos, né, que nós chamamos de imunocompetência. A imunocompetência do seu organismo para que você possa combater vírus e bactérias. Então, doenças respiratórias, por exemplo, como a pneumonia, elas podem ser diminuídas com uma boa noite de sono, que estejam utilizando uma terapia, uma terapêutica durante o sono. Isso está descrito em um artigo, inclusive, que foi publicado em 2011, né? Esse artigo foi publicado
na Revista Brasileira do Sono, pela Associação Brasileira da Medicina do Sono. Então, o que eu estou falando aqui não é uma coisa simplesmente daquilo que eu acho ou daquilo que eu vejo, mas daquilo que a gente tem provas científicas realizados por um trabalho muito bem feito pela Unifesp de São Paulo. Eu estou, inclusive, aqui acompanhando os pontos que eu coloquei aqui para a gente entender que essa janela imunológica ela está relacionada à qualidade do sono diretamente, diminuindo essa resistência que, aumentando essa resistência que o hospedeiro, que somos nós, em relação a esse parasita que possa estar sendo alocado no seu organismo. Então, a gente tem hoje, por exemplo, centenas de pessoas que utilizam o produto, né, que utilizam as terapias Theralife, num conjunto completo delas, e que se mostraram resistentes, por exemplo, a desenvolvimento de sintomas mais graves da Covid-19. Que se mostraram resistentes, por exemplo, ao desenvolvimento de sintomas da própria gripe H1N3, H1N1, que mostram-se resistentes, por exemplo, a chamadas pneumonias bacterianas. Então, de onde vem isso? Vem da melhoria da qualidade do sono e da ação anti-inflamatória. Eu não posso deixar de falar aqui também, dentro desse aspecto, uma pesquisa que foi realizada, não é muito longe, essa pesquisa foi realizada em 2017, por Alexander Boberley, que foi feita juntamente com a Universidade de Harvard e Oxford, né? E fala sobre os modelos do sono, as características do sono em frente a imunidades virais na África. Tá? Então, eles pesquisaram algumas regiões africanas que as pessoas estão mais suscetíveis, por exemplo, a vírus, a determinadas bactérias, mas essas pessoas não desenvolviam quadros graves, mesmo não tomando nenhuma medicação, mesmo não fazendo nenhuma terapia. E aí verificou-se que essas pessoas, nas regiões bastante inóspitas, por exemplo, da África, ainda funcionavam, ainda viviam, melhor dizendo, com características da gênese humana. Caçam, têm exposição ao sol adequada, pessoas que são ativas o dia inteiro, que dormem durante a noite num processo de boa qualidade. E verificou-se, então, que essas pessoas não desenvolviam obesidade, não desenvolviam características inflamatórias com facilidade, eram de uma longevidade, viviam próximo dos 100 anos de idade. E esse grupo de pesquisa, em 2017, caracterizou isso, a alta imunidade que eles têm em relação à memória celular. A memória celular deles ainda funciona com o combate aos riscos que você tem externo de chegarem até você e provocarem as patologias. Então, perceba que as nossas terapias, elas querem levar você a melhorar essa memória celular para que você possa combater essas características de baixa de imunidade, tá bom? Muito bem. Outro aspecto importante dentro dessa relação das defesas do organismo, a gente não pode deixar de falar isso também, é a presença da energia quântica. A energia quântica, ela é uma onda eletromagnética que vibra a uma certa frequência. Essa frequência ela vai mudando de acordo com o tempo de vibração das suas células. E a ideia dessa vibração é para que você possa provocar a vibração nos tecidos, que vão vibrar os líquidos que estão ali próximos, que vibram as células que estão ali próximas. É justamente diminuir a chance de você ter acúmulos de células que estejam inflamadas e que façam você provocar um quadro inflamatório de baixa imunidade. Então, o uso da energia quântica, ela pode melhorar essa circulação sanguínea, essa rotação das moléculas de água, mantendo a temperatura corpórea durante o período da noite mais equilibrada. E com a temperatura corpórea mais equilibrada, nós vamos ter a função cardiovascular mais eficiente. Com a função cardiovascular mais eficiente,
você tem melhor oxigenação do cérebro. Melhor oxigenação do cérebro, você tem uma melhor função neurobiológica. Percebe que os sistemas são todos ligados? Por isso eu disse que é uma relação íntima, diretamente proporcional e que é bidirecional, né? Elas têm duas direções, que é a direção do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico e do sistema nervoso periférico funcionando como defesa para o sistema nervoso central, tá bom? Muito bem. É notório entender o seguinte: quando que nós devemos cuidar, então, do ponto de vista preventivo, para que a nossa imunidade aumente? A partir de que idade devemos fazer isso? Bom, as pesquisas, elas vêm se desenvolvendo de forma muito, muito forte nessa área. E Guiton e Vittorio, em 2017, são dois pesquisadores da medicina do sono aqui no Brasil. Eles estabelecem que já é possível você fazer uma prevenção dessas memórias celulares, das reparações hormonais, da reparação energética já nos primeiros meses de vida. Segundo eles, é necessário já condicionar as nossas células a não esquecerem a sua memória da sua gênese. Então, bebês podem utilizar terapias eletromagnéticas de forma preventiva. Crianças podem utilizar terapias eletromagnéticas de forma preventiva para melhorar o grau de imunidade dessas crianças, né? Então, uma criança, um bebezinho, por exemplo, bem alimentado e utilizando terapias com infravermelho longo, mais o campo magnético, vão dormir melhor, vão amamentar por mais tempo e ainda vão provocar um processo de segurança nutricional maior, porque você vai ter uma eficiência no processo de comunicação neurobiológico. Na primeira infância, né? Então, você pega, por exemplo, as crianças que estão ali até os 6 anos de idade, até os 8 anos de idade, faz muito sentido dormirem bem, porque é neste período que você vai desenvolver a comunicabilidade para produzir o hormônio que eu falei lá no início do nosso bate-papo de hoje, que é o GH. Quando você aumenta as taxas de GH, você diminui as taxas de glicose e gordura no seu corpo, fazendo com que você tenha menor chance de ter obesidade infantil. Sono e obesidade infantil estão intimamente ligadas. Obviamente tem relação com a alimentação também, mas não vamos entrar nesse ponto porque isso já é ponto pacífico para a gente. Mas perceba que nessa primeira infância, crianças que dormem melhor vão ter mais alta imunidade. Nós temos casos, por exemplo, de distribuidores que nos mandam informações, sempre preocupados com algumas questões nesse período de pandemia, mas que nos relatam que os filhos deles estão na mesma casa de pessoas que estão com Covid, mas essas crianças não tiveram Covid. Não manifestaram nenhum tipo de sintoma. Então, tem dois aspectos. O primeiro, a criança por si só possui células que estão com uma defesa programada para combater as mais altas infecções, tá? Porque são células jovens e que estão com aquela memória que eu disse para vocês. A multiplicação está cada vez mais regular e ordenada, a descarga hormonal é adequada. Segundo ponto, esses distribuidores nos relatam que essas crianças utilizam o produto terapêutico. Então, auxilia no processo de equilíbrio para essas crianças, certo? Outro aspecto importante é observar na fase da adolescência a necessidade de se utilizar esse produto terapêutico. Porque se essas energias, na faixa dos 30 aos 35 anos, têm se mostrado eficiente em 64% dos casos, em células mais jovens, esse índice deve ser mais alto, já que nós vamos dispor de uma possibilidade maior de a memória voltar, a memória celular voltar,
de nós termos uma descarga hormonal equilibrada justamente no período em que as cargas hormonais são aumentadas, que é o período da puberdade, fazendo com que nós tenhamos, então, uma alta de imunidade. Então, em épocas de Covid, em épocas de varíola, não dá para poder vacilar com imunidade baixa, ok? E essa imunidade está relacionada a você ter um organismo em perfeito funcionamento. Então, olha só, o uso magnético como comunicador, como comunicação. O uso do infravermelho longo para você baixar a característica inflamatória do organismo. O uso da energia quântica com a capacidade de aumentar esse processo metabólico durante os primeiros momentos do seu sono. E diga de passagem, é nesse primeiro momento do sono, de 2 a 4 horas de sono, que essas energias têm a maior eficiência. É nesse momento do sono em que você vai ter a alta do processo do eixo hipotálamo, pituitária, que mais? Renal ou suprarrenal. É aí que você tanto vai eliminar toxinas, quanto você vai reparar as células. É extremamente importante entender que essas pesquisas que nós estamos citando aqui, para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui um apanhado das últimas pesquisas somente de 2017. Neste material, que é da Associação Brasileira do Sono, é feito um levantamento de 37 pesquisas pelo mundo, principalmente Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Irã, Israel e Reino Unido. Então perceba que nós estamos falando de uma combinação de estudos científicos realizados no mundo inteiro e que dão para a gente a segurança necessária do uso de terapias eletromagnéticas, infravermelho longo, campo magnético e também o uso da energia quântica, né? Para que você possa melhorar a qualidade do seu sono, diminuir características inflamatórias do seu organismo, melhorar o funcionamento do sistema linfático e agir diretamente no sistema imunológico, nesses hormônios que nós temos aqui. O sistema imunológico, Paulo Júnior, é altamente complexo. Eu não vou entrar aqui na bioquímica dele, na biofarmacêutica dele, não é o nosso objetivo. Mas para finalizar esse momento, além desse processo celular, não podemos esquecer o processo neurobiológico, que diminui a fadiga, que combate doenças, que diminui a ansiedade, que combate doenças, que diminui o estresse oxidativo, que combate doenças. E esse último estudo da Unifesp, de São Paulo, a turma aí que é lá da região de Sorocaba, que é da região de São Carlos, Limeira, nós temos distribuidores nessa região. Quem desenvolve essa pesquisa é o doutor Keller, Marcos Keller, da Unifesp, e ele faz aqui um comentário bastante interessante nesse texto, que é o seguinte: conseguimos observar que houve um episódio de estresse durante a fase de diminuição de linfócitos T, ou seja, as células T, que são células que matam, vamos colocar assim, foram diminuídas e aumentou-se a ativação da célula B, aquelas que produzem os anticorpos. Isto em 71% dos casos estudados. Meu Deus do céu. Incrível. Esse estudo foi publicado na iScience, que é a revista eletrônica da revista Science, que está entre as três revistas mais importantes científicas médicas do planeta. Vem a Nature, a iScience e a Health and School. Tá? Impressionante. Então, doutor, que manhã maravilhosa. Não dá nem para crer que já passou o tempo. Meu Deus do céu. Doutor, agora vai o próximo pedido. Não sei como é que está a tua agenda para quarta-feira que vem.
E surgiu aqui uma curiosidade muito grande quando o doutor falava sobre as fases do sono, né? Apesar de, sim, o doutor já nos ter dado várias aulas sobre isso, gostaria de fazer um pedido aqui em público, que aí fica difícil de negar, para o doutor nos fornecer, com todo carinho e amor, uma aula sobre as fases do sono, porque isso tem total ligação com a apresentação do produto, né? Tem muita gente que não consegue entender o que é sono REM, o que é a primeira fase, segunda fase, terceira fase do sono, quando que sonha, quando que não sonha, é bom sonhar, não é bom sonhar? Tem tanta dúvida para a gente tirar, e eu queria ver se quarta-feira que vem a gente podia, se tiver, claro, possibilidade, ou quarto ou quinto, doutor, ficar a sua escolha, a gente já lançar hoje, semana que vem, uma aula sobre as fases do sono, né? Tá, talvez seja melhor. Vamos conversar no privado, nós dois. Eu vou Sim. verificar. Me parece que na quarta-feira eu já tenho um compromisso logo bem cedo. Já estou retomando as minhas atividades presenciais a partir da próxima semana. Não dá para ficar muito tempo parado, né? Então, me parece que eu já tenho algumas agendas. Mas a gente conversa no privado aqui e se ajusta. Mas nós não vamos deixar de falar, não. E aí eu já gostaria de aproveitar nessa fala das fases do sono, falar sobre o sistema circadiano, porque ele é fundamental para você aprender a apresentar o produto para o cliente, tá? Apresentar o sistema circadiano como uma forma de melhoria da imunidade, da qualidade de vida e também desse sono reparador tão importante em épocas pandêmicas, pós-pandêmica e de doenças crônicas que vão afetar neste país 68% da população. Meu Deus do céu. Doutor, se despeça da galera, deu o nosso horário, e já convide eles para estar aqui todo dia no Bom Dia Teralife. Até o doutor Glauson Chaves está com a gente aqui todo dia. Doutor, imagina se na tua época de faculdade, de formação, o doutor tivesse todos os dias uma live para falar sobre empreendedorismo. Imagina o quanto que esse povo perde por não estar aqui todo dia. Meu amigo, eu vou dizer para você, eu passei 5 anos depois que eu me formei, porque na faculdade de medicina você não aprende empreendedorismo. Eu passei 5 anos após a minha formação para entender o que era isso. Gastei 5 anos para entender o que é isso. E você, distribuidor, tem isso todo dia aqui no Bom Dia Teralife. Arraial de Campeões. O mês de junho é o mês que você vai decolar? Não. É o mês que você já decolou. Você já está no alto. Você já está voando. Ok? E está tudo funcionando naquela velocidade de cruzeiro. 900 km por hora. Ok? E você tem que estar pronto para isso. Eu quero deixar aqui meu grande abraço, meu grande beijo a todos vocês. Já estamos aqui pensando na nossa convenção anual do mês de dezembro, ok? Porque dezembro já está batendo na nossa porta, tá? E eu estou aqui super motivado, super alegre, porque eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram o melhor, mas o ontem já ficou ontem, o amanhã você não viveu, e hoje é hoje, assim como diz meu amigo Paulo Júnior. Um beijo no coração. É o melhor dia das nossas vidas. Valeu, doutor. Deus abençoe. Valeu, galera. Até amanhã, 7 horas da manhã. Valeu.